Muito bem, queridos, continuando aqui as grandes conexões de Davi, né? O Senhor deu a ele essas 7 grandes conexões nessa leitura que nós fizemos essa última semana. Eu falei sobre a conexão com o profeta Samuel, a conexão com o rei Saul, a conexão com o grande duelista filisteu Golias. E agora, em quarto lugar, a conexão de Davi com o príncipe Jonatas. Eu creio que é fundamental falar sobre essa conexão. São alguns textos, mas basicamente 1 Samuel 18, né? Onde Jonatas ele se ligou a Davi e amou a Davi com a sua própria alma. Você sabe que Jonatas era o sucessor do reino de Israel, filho de Saul. Então era inusitada, ou seja, era uma coisa que aparentemente não combinava muito, né? Mas a verdade é que os estudiosos eles enxergam essa aliança de Jonatas pautada no exemplo que Davi passou a ter para ele em tenra idade ainda, quando ele enfrenta o grande Golias. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido porque Jonatas, ou o pai dele, que ele poderia esperar como referência, Saul, ou qualquer valente, não teve aquela disposição, mas sim Davi. E quando a gente tem grandes exemplos, a gente passa a ver o Deus na vida das pessoas, né? E o que esse estudo mostra que Jonatas, ele começou a ver Deus na vida de Davi. E daí vem essa proximidade, ele o amou com a sua própria alma, como está escrito aqui, né? Então, o que a palavra que poderia resumir, talvez, isso seria, obviamente, a aliança. Pessoas que Deus coloca no seu caminho, que te respeitam e que te admiram, e que por isso estabelecem uma aliança. Sabe, e a aliança ela está pautada em confiança, em reverência, está pautada em verdade, virtudes de pessoas que podem te exortar, que podem orar, interceder por você e clamar por você sem te julgar. Jonatas viria a defender Davi com sinais claros, até mesmo contra o seu próprio pai, o que não combinaria muito para um sucessor do trono, defender aparentemente um rival, se bem que naquela altura do campeonato talvez Jonatas não imaginasse isso, mas independentemente disso, a aliança ela está acima de uma condição de mal ou de querer a morte, né? E sim de desejar realmente a vida. E não é à toa que esse coração e essa sensibilidade de Jonatas já havia sido provada anteriormente em batalhas e Deus deu a ele sinais, né? A gente sabe dessa guarnição dos filisteus que Jonatas ele enfrenta, depois diante de um jejum tresloucado que Saul mandou, ele toma do mel e os seus olhos brilham. Então, havia uma diferença realmente no espírito de Jonatas. Muito embora fosse um homem de sangue, um homem de espada em punho, e enfim, né? Mas ele estabelece essa aliança. E que nós possamos refletir nisso, sabe? Alianças verdadeiras, alianças genuínas, alianças de dois, pessoas que desejam o melhor de Deus para nós, pessoas que têm uma referência de admiração e que assim como nos tem por confiança, nós também as temos como confiáveis, né? E aqui tem um exemplo que é muito importante para ser citado, tanto que já foi falado na semana, mas no versículo 4, 1 Samuel 18, despojou-se Jonas da capa e deu a Davi a armadura, veja, 5 presentes. A armadura, a espada, o arco e o cinto. Gente, não era à toa. Não era à toa. Um príncipe te dando um presente é algo realmente de se reparar. Tinha algo mais por trás daquilo. Primeiro, a capa, nós vemos a capa na palavra, é um símbolo dessa constituição ministerial, é um manto, né? Elias deixa cair o manto para Eliseu, é essa capa que Pedro, quando está preso, ele veste a capa quando o anjo o liberta, é o símbolo dessa cobertura da realeza de Israel, nas minhas palavras aqui, né? Dessa unção do príncipe herdeiro, sabe assim?
Era muito especial o que se passava. Para não gastar mais tempo nisso, porque seria uma história muito boa para ser explorada, mas depois ele dá a armadura do príncipe, você sabe, da armadura de Deus. Gente, por que a armadura do rei não cabe em Davi, mas a armadura do príncipe cabe em Davi? Não era só porque um era 36, 38 e o outro era 46, 48, não. É por causa da aliança. Saul não tinha aliança, Saul tinha interesse. Jonatas não. O amor verdadeiro, né? O amor genuíno, ele colocou realmente essa proximidade. Então, a armadura cabia, a armadura de Deus, né? Para que ele pudesse estar realmente protegido, para que ele pudesse proteger o seu corpo, para que ele pudesse estar equipado para a batalha e pudesse colocar realmente no fronte de guerra. Terceiro, o Jonatas dá para ele a sua espada. A espada, nós sabemos, é um símbolo da palavra de Deus, né? A palavra do Espírito que fala Efésios capítulo 6. Agora, a espada é uma arma de ataque e de defesa de perto. De perto, tem que estar perto para usar a espada. Tudo bem, você pode jogar a espada, acertar um golpe, mas acabou, não tem mais a arma na mão, né? A espada é para ataque e defesa de perto. Depois o arco, dá ele também o arco. Eles eram treinados para a batalha, para lidar com arco. O arco já é uma arma de ataque para longe, para distância, né? E que Jonatas estava dotando e capacitando Davi com armas de ataque e de defesa, de perto e de longe, sabe? Porque ele iria enfrentar perigos muito próximos, muito íntimos. Ele precisaria da palavra muito perto. E nós vemos o Salmo 4, né, como ele vê as dificuldades que o cercam, o Salmo 18, né, cadeias de impiedade me cercam e torrentes de impiedade me impõem terror, armas de perto, palavra para o agora, aqui no desespero da alma. Mas também o arco, para atingir o inimigo de longe. Sabe o que é o arco? É aquela palavra de Eliseu, né, de 2 Reis 13, atira a flecha da vitória do Senhor. Seriam palavras proféticas e a visão mais adiante de Davi, provando corações e depois colocando guarnições, fazendo viagens até Adadezer, até o Oriente, assim por diante. E por fim o cinto. Não sei se você se lembra, mas o cinto, ele é o símbolo do profeta. Se lembrar que Elias vestia com pele de camelo, né? Peles, e ele amarrava-as com cinto. Esse era o Elias, o João Batista, né? Que veio depois lá, pode ver. Quando você vê o Apocalipse, a visão de João, Jesus tinha um cinto, vestes brancas, olhos com tochas de fogo, espada de 2 gumes sai na boca, um cinto de ouro que amarrava as suas vestes pelo meio da cintura. É o profeta. É o profeta. Bispo, não consegui entender o cinto. Vai ver o Ágabo. Ele pega o cinto das vestes do apóstolo Paulo e ele o ata com as suas vestes, suas sandálias, né? E era um profeta de Deus. Então, era essa porção profética. Essas armas, elas são realmente muito, muito significativas. Mas, resumindo, é esse símbolo de aliança, dessa conexão de alianças. E Davi precisaria ser experimentado com o gigante na guerra, mas também com alianças no amor, para que o nome do Senhor fosse glorificado e o inimigo realmente caísse por terra em todas as batalhas que o grande rei haveria de enfrentar. Depois, em quinto lugar, nós vemos a aliança, ou melhor, a conexão de Davi com o sacerdote Aimeleque. É aquela história que Davi tem que fugir, né? Que Davi tem que fugir e ele acaba se dirigindo, depois que a própria Mical é um instrumento de Deus para que ele vivesse o livramento. Davi vai até Nobe, até o sacerdote Aimeleque. E isso é muito significativo. Pois bem, essa conexão de Davi com Aimeleque é uma conexão grandiosa, gente. E veja, o grande futuro rei de Israel,
precisava de ter essa marca, precisava de passar por essa referência, sabe? A Aimeleque está em Nob, e Nob nada mais, nada menos era, gente, do que o lugar do tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo havia sido destruído em 1 Samuel 2, aliás, 3 e 4, nas guerras, né, de Hófni e Finéias. Mas os artefatos que haviam sido separados e conseguido ser socorridos na guerra, exceto a arca, claro, né, depois, mas foram armados simbolicamente em Nob. E Nob era uma cidade de benjamitas, ou seja, descendentes do próprio Saul. Ali estavam 85 sacerdotes, pelo menos. Então era um lugar muito simbólico, muito significativo dentro dessa história. E quando Davi foge, para onde ele vai? Ele vai para Nob, ele vai procurar o Aimeleque, ele vai procurar esse grande sacerdote em Nob, né? A despeito da história que Davi contou para ele, que não era lá muito crente, mas Deus usa todas as coisas. Davi vem pedir a ele 5 pães ou o que tiver. É uma lição de humildade na hora da necessidade. É uma lição que nos trata e nos cura do orgulho, que trata e cura, sabe, da bravata humana, que trata e cura da fraqueza que tanta gente se esmera, na realidade, em ocultar, em esconder, né? Você vê que quando Jesus ele dá testemunho dessa história de Davi, isso está em Lucas 6, 3 e 4, ele diz assim: vocês não leram o que fez Davi quando ele teve fome e também com seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, né? Da propiciação ou da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer. Somente o sacerdote, o Aimeleque, sabia da urgência e da seriedade daquela causa. Mas sabe, o carente, o necessitado, o aflito, o angustiado, a mãe, o pobre, o leproso, o cego, o nu, o paralítico, a viúva, que nós vemos na palavra, símbolos grandiosos, né, de Davi fugindo de um perigo de morte, que vai procurar amparo aonde? Vai procurar amparo na hospedaria, sabe? É o bom samaritano que pode recolhê-lo, fazer os tratamentos e pagar o preço por ele na hospedaria. É o Davi que pede os pães, não tem o outro Davi. Esse pão, só o sacerdote. Os pães da proposição, você sabe, eram colocados diante do Senhor de um dia para o outro, quentes. Somente o sacerdote podia usufruir daquele pão. Mas Davi comeu daqueles pães. Então Jesus desmistifica essa condição para colocar o que nós vemos no Evangelho. Você quer ser maior? Seja o menor. Você quer ser o maior? Seja aquele que serve. Jesus disse: vocês estão à mesa, eu sou o maior, mas eu é que estou aqui a servir. Isso é uma coisa que testifica demais nessa conexão e uma lição inesquecível, né? Da composição de um rei. Nós somos sacerdócio real. Essa composição, gente, de Saul, e Samuel, e Gigante, e Jonatas, e Aimeleque, é uma mistura pronta de uma massa, sei lá, sabe, que a gente precisa se alimentar mesmo diante do Senhor. Mas para não estender mais a história, você vai ver que Davi ele recebe os pães da proposição. O sacerdote, discernindo algo no espírito difícil de explicar, contra, né, o valor da lei, ele lê o espírito da lei, do faminto, do necessitado, na verdade do desesperado. Davi encontra ali os pães e Davi encontra a arma, que era a espada de Golias, né? Tem vezes que a igreja precisa de você, mas a maioria das vezes eu concluiria dizendo assim: é você que precisa da igreja. Muitas vezes o pastor ou o bispo te liga precisando de alguma coisa, mas a maioria das vezes é a gente que precisa
de dobrar os joelhos diante do altar, onde uma unção e uma palavra está sendo liberada. Ou de que na igreja sejam impostas as mãos sobre a nossa cabeça e uma liberação seja feita, ou a revelação de um sonho, visões, ou tantas coisas que testificam na nossa alma. Buscar a casa de Deus na hora da angústia, da perseguição injusta de Saul, só porque ele era ungido de Deus, só vai te fazer se alimentar do pão da vida. E quem se alimenta não vai ter mais fome, cresce e vive, caminha com as próprias pernas. E vai encontrar arma também, vai encontrar espada. E não podia haver outra melhor. É a espada que corta a cabeça de gigantes. É a espada do próprio gigante. Em nome de Jesus. Bem, você vai ver que era tão significativo Nob, esse lugar Nob, que era uma cidade de sacerdotes, né? Depois vem o servo de Saul, que estava ali amoitado no canto, viu Davi, desmascara o plano para Saul e extermina em Nob 85 sacerdotes, imagine. Então era algo realmente muito emblemático, né? Nesse caminho que ia marcar a vida de Davi para sempre com o sacerdote. E de fato marcou mesmo. Levando daí Davi para uma outra condição, que é essa sexta grande conexão, que é a conexão com o rei Aquis. De lá, Davi foge, né? E vai para onde? Não tem para onde ir. Davi acaba fugindo para o rei Aquis, acaba fugindo para a cidade, imagina, uma cidade dos filisteus, a cidade do inimigo. Na cabeça de Davi e de seus homens, eles não seriam reconhecidos. Como poderiam ser reconhecidos? Jamais seriam reconhecidos. Não é? A barba cresceu, as fisionomias mudaram, tempos haviam se passados desde a batalha do gigante Golias, mas a verdade é que alguém lá olha, fala, esse parece com Davi. Alguém fala, esse é Davi, é aquele lá, é esse que falam lá de Davi, do gigante Golias, tudo mais. Era uma saia justa sem precedentes. O que nos mostra algumas coisas. A palavra-chave seria o livramento, mas o que nos mostra que tem fases na nossa vida que a gente literalmente está jogando no time do inimigo, que a gente literalmente está tentando se hospedar na casa, sabe? Ou trabalhando para aquele que realmente não tem nada a ver com a nossa aliança, com o nosso legado. Mas são fases que Deus permite. E Deus permitiu na fuga. Quantas pessoas acabaram em fugas, contando segredos e achando que pessoas eram amigas, estando em lugares que poderiam ser acolhedores, aconchegantes, e no fundo, era Aquis. Mas Deus permite e faz com que essas conexões aconteçam, porque de uma outra forma, Davi também estava depois lembrado daquilo como uma inspeção do território do inimigo, de sua sujeira, de sua idolatria, de suas fraquezas também, de seus venenos, sabe? Ele se contorce, começa a babar, dá uma de louco. Os homens que denunciavam falavam, esse é Davi, o rei falou, aqui não falta louco para poder, né? Você sabe como é essa história, que já me bastam e tudo mais. E acontece que Davi, na espada do Aquis, ou na denúncia daqueles homens, ele acaba alcançando graça e favor de Deus, talvez num dos maiores atos falhos que ele poderia fazer nesse tempo de fuga, que era ir para ali. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito, porque depois, quando ele vai para a caverna de Adulão, Davi monta, né, se torna chefe dos homens amargurados de espírito, etc., para não estender muito, e ele com essa guarnição, ele acaba cuidando da fronteira de Israel, a fronteira em cima das montanhas de Israel. Israel de um lado, ele era perseguido por Saul. Do outro lado, os filisteus. Existem outros textos, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Aparentemente, ele ficou amealhado com as tropas do rei Aquis, como se ele fosse um rebelde de Israel. Então, se morresse, era lucro para o Aquis, rei filisteu. Muito mesmo que ele não estivesse lutando contra os filisteus. Então, Davi ficou no fio da navalha, em cima do muro, sabe? Os teólogos dizem sobre esse texto, já tive a oportunidade de ver 1 ou 2 estudos, que Davi, ele vivia na realidade, era fugindo e se escondendo. Ele defendia as fronteiras de Israel,
para que os filisteus não invadissem os latifundiários. Você vê que ele mesmo usufrui lá daquela situação com Abigail, com Nabal, né? Para que os filisteus não destruíssem aquelas propriedades e coisas. E finge também ajudar o Aquis. No fundo, ele estava fazendo a dele, até que Deus pudesse cumprir aquilo que tinha como propósito na sua vida. A verdade é que essa relação, essa inspeção de Davi no território do inimigo, e essa conexão é o grande livramento de Davi, onde ele teve que se desfigurar e até mesmo se descaracterizar dentro daquilo que era a sua porção. Isso para tratar a gente que é muito orgulhosa, rebelde, sabe? Que quer matar tudo no peito e que acha que fala tudo e que vem na cabeça e não sei o quê. Não, tem dia que a gente tem que ir devagar com o andor, porque senão a gente cai na frente de uma espada de Aquis e acaba sendo exposto envergonhado, e a vingança do propósito do diabo contra o Golias acaba fazendo rolar a cabeça de um príncipe numa cesta na terra alheia, em terra alheia. Então está repreendido em nome de Jesus. É muito especial isso, e de saber que mesmo talvez decisões que não parecem certas que Davi toma, ou que nós mesmos talvez em algum momento tenhamos tomado, Deus usa para que uma porção de ocupação de espaço, de território, depois possa ser também validada, em nome de Jesus. Bem, essas 3 conexões ficaram também extensas. Eu vou fazer um encerramento aqui em outro áudio.